Hello there, boys and girls. How are you doing? Hope you're doing fine. Assunto da aula de hoje são os modal verbs, ou verbos modais, tá bom? O que são verbos modais? O verbo modal é utilizado junto com o verbo principal, alterando-lhe ou completando-lhe o sentido. Como eu sempre falo para vocês, não se preocupem com a tradução, tá? Porque os verbos modais têm um significado um pouco parecido, então pode atrapalhar um pouco a cabeça de vocês. Se preocupem com as estruturas e com os exemplos que eu vou passar aqui, tá? A utilização deles vocês vão aprendendo com o tempo, na utilização dos exercícios e nas nossas atividades, tá bom? Os verbos modais em inglês têm as seguintes ideias de permissão, obrigação, vontade, habilidade e possibilidade, tá certo? Alguns verbos modais em inglês, o verbo can, o verbo must, o verbo would, may ou might e o verbo should. A gente vai ver cada um deles aqui com exemplos, tá bom? O primeiro verbo modal que a gente vai ver é o verbo can. Ele expressa capacidade e habilidade e também serve para pedir, dar permissão ou oferecer ajuda. Vamos ver exemplos. Julius can drive. Julius can drive. Julius sabe dirigir. Esse verbo modal aqui, o can, está dando a ideia de capacidade ou habilidade. Tá bom? Próximo exemplo. Can you lend me some money? Can you lend me some money? Vocês podem me emprestar um pouco de dinheiro? Algum dinheiro? Aqui nesse caso estou pedindo ajuda. Can you lend me some money? Nesse primeiro caso eu estou expressando uma habilidade, uma capacidade. E no segundo exemplo eu estou pedindo ajuda, tá bom? A forma negativa do verbo modal can é o can't. Esse símbolo aqui é o símbolo de permissão para estacionar, tá? Em países de língua inglesa. Esse P significa parking, estacionamento, tá bom? You can park here. Você pode estacionar aqui. Eu estou dando permissão. Só que como eu vou falar agora da forma negativa, vai ter esse significado. Ó. You can't park here. Você não pode estacionar aqui. Eu estou proibindo que a pessoa estacione nesse local, tá? Então a forma negativa de can é can't. Segundo verbo modal para a gente ver é o must. Ele expressa obrigação, dedução ou proibição. Exemplos. You must help him. Você deve ajudá-lo. You must help him. Você deve ajudá-lo. Ele está numa situação difícil, então você deve ajudá-lo. É uma obrigação. Another example. He must be sick. Ele deve estar doente. Eu estou deduzindo que ele está doente, não tenho certeza, tá? Então, primeiro caso eu tenho uma obrigação, segundo caso eu tenho uma dedução. A forma negativa de must é mustn't. You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. É uma proibição. Geralmente você vê esses símbolos em hospitais, escolas, tá? Então, you mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. É uma proibição. Terceiro verbo modal que nós vamos ver é o would. É utilizado para oferecer ajuda e realizar convites. Vamos ver alguns exemplos? Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Would you like some coffee? Would you like to go to the movies? Você gostaria de ir ao cinema? Would you like to go to the movies? Nesse primeiro caso aqui eu estou oferecendo um pouco de bebida, um pouco de café. Aqui no segundo caso eu estou fazendo um convite. Tá bom? Lembrando sempre que quando vocês saírem, utilizem as máscaras, tá? Por incrível que pareça, a epidemia ainda não acabou. Temos que nos cuidar, tá bom? Quarto verbo, may e might. May, might. É utilizado para expressar possibilidade, dedução e pedir ou dar permissão para alguém fazer algo. Exemplo. Eu olhei para o céu, vi essa imagem aqui e falei o seguinte.
It may rain today. Deve chover hoje. É provável que chova hoje. Eu posso utilizar, nesse caso, tanto o may quanto o might. O sentido é o mesmo, tá? It may rain today. It might rain today. Deve chover hoje. Pode chover hoje. Eu estou expressando uma possibilidade. She may stay home. She might stay home. Ela deve ficar em casa. Observem que está chovendo e provavelmente ela vai ficar em casa. Tá bom? Eu posso utilizar ou may ou might. Tanto faz. Vamos ver mais alguns exemplos. May I come in? Eu posso entrar? É uma forma educada, tá? Também utilizando um verbo modal, o may. May I come in? May I help you? Eu posso lhe ajudar? May I help you? Nesse caso, quando eu estou perguntando se eu posso ajudar uma pessoa, se eu posso entrar, geralmente é mais recomendável que se utilize o may ao invés do might, tá? May I come in? Eu posso entrar? May I help you? Eu posso lhe ajudar? Aqui eu tenho um outro exemplo do may might, só que nesse caso utilizando o sentido de dedução, ou seja, estou tentando deduzir algo. Eu não tenho informação, mas estou tentando adivinhar o que está acontecendo. Ele está esperando alguém, e aqui tem a frase: She might arrive soon. Ela deve chegar em breve. Se ele está esperando uma pessoa, provavelmente ela vai chegar. Atrasada ou não, ela deve chegar. Então isso é uma dedução. She might arrive soon. Ela deve chegar em breve. Outro exemplo. He might be sick. Ele deve estar doente. Como ele é uma pessoa que vem sempre para a escola e hoje não apareceu, é provável que ele esteja doente. Se eu estou dizendo que a situação é provável, eu estou fazendo uma dedução. Se eu estou utilizando dedução, eu utilizo o verbo modal may. O verbo might. He might be sick. Nesses dois casos aqui, eu poderia utilizar também o may, tá? She may arrive soon. He may be sick. Tanto faz. Alright? O último verbo modal é o verbo should. É utilizado com frequência para dar conselhos. You should go home. Você deveria ir para casa. É um conselho, não é uma ordem direta, tá? Você deveria ir para casa. You should go home. You should read more. Você deveria ler mais. You should read more. A forma negativa do should é o shouldn't. Exemplo. You shouldn't smoke. It's bad for your health. You shouldn't smoke. It's bad for your health. Você não deveria fumar. É ruim para a sua saúde. Todo mundo sabe disso, né? Outro exemplo. You shouldn't go out without your mask. You shouldn't go out without your mask. Você não deveria sair sem a sua máscara. Como sabemos, a pandemia não acabou ainda, então saiam sempre com a máscara. Alright? That's all for today, guys. Take care, stay at home, see you soon. Bye bye.